Queridos, mais uma vez a paz do Senhor. Amados, domingo passado nós tivemos aqui o Domingo da Igreja Perseguida, e esta semana nós estivemos a semana inteira orando pela Igreja Perseguida. Pode baixar um pouquinho o volume do microfone, viu, irmão? E assim, nós fizemos então, em vez de apenas o DIP, Domingo da Igreja Perseguida, nós fizemos a Semana da Igreja Perseguida. Sim, eu sempre esqueço das crianças, Eu chego empolgado, querendo falar logo. Vamos orar então? Mas aí eu queria orar. Eu estava falando da igreja perseguida para orar, Mas vamos orar primeiro pelas crianças, depois a gente ora pelos nossos irmãos. Paizinho querido, aqui estão, Senhor Deus, essas criancinhas, Senhor Deus, teus cordeirinhos, que tu amas, Senhor Deus, profundamente, como também nós amamos, Senhor. Queremos pedir, Senhor Deus, que teu Espírito Santo fale aos seus corações nesta noite, em nome de Jesus. Amém. 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 E como eu estava dizendo, nós fizemos então a Semana da Igreja Perseguida. E desde que começou esse conflito Israel-Irã, uma preocupação minha tem sido justamente as consequências dos atos extremistas pelo mundo. Eu até achava que os Estados Unidos não iriam entrar formalmente nesse conflito, justamente porque eu sabia que se ele entrasse nesse conflito, haveria consequências no mundo todo. E já começaram as ações terroristas contra igrejas do Senhor no mundo a partir desse momento. Então, assim, já tem igreja sendo invadida por pessoas, por terroristas que explodem a si mesmo e explodem bombas em igrejas lotadas de cristãos pelo mundo, como retaliação ao que está acontecendo hoje no Irã. E eu sabia que isso ia acontecer principalmente em embaixadas americanas, em instituições, sinagogas israelenses, e assim por diante, mas eu sabia também que era possível que os cristãos também fossem incluídos nesses atos retaliatórios, e isso já está acontecendo. Então eu queria orar para que Deus guarde o seu povo, para que Deus guarde o povo americano, para que Deus guarde o povo de Israel dessas ações extremistas, que a gente sabe que não representa o pensamento do povo iraniano e nem representa o pensamento do povo árabe. A gente sabe que isso são pessoas que agem por extremismo, pessoas que compreendem mal o que é ser muçulmano, o que é ser árabe. E eu queria pedir aqui para o pastor Edésio fazer essa oração pela igreja do Senhor. O pastor Edésio estava de férias, viajando, e é interessante, Uma hora ele vai para lá, outra hora ela vem para cá, Que bom, Outra hora a gente vai junto e por aí vai. Vamos orar, queridos. Essa questão realmente é muito importante, e requer de nós, que a gente esteja sempre orando. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, nós agradecemos a ti pela tua misericórdia, o teu amor. Sabemos que tu és o Deus que cuida, Deus amado, das nossas vidas, cuida da tua igreja, Pai Santo. Nós queremos apresentar nesse momento, ó Pai, esses países envolvidos diretamente nesses conflitos, ó Pai Santo. Toma nas tuas mãos Israel, toma nas tuas mãos a faixa de Gaza, Deus amado, toma nas tuas mãos o Irã, toma nas tuas mãos os Estados Unidos, ó Deus amado. Toma também a China, a Rússia, Pai Santo. Em nome de Jesus nós cremos que o Senhor é o Deus do universo e tu és o Deus aqui na terra, de toda a terra, Pai Santo. Tudo está sob o teu poder, Pai Santo. Nós cremos e esperamos em ti. Sabemos que tu és o Deus que guarda, Pai Santo, a tua igreja. Toma nas tuas mãos, Pai Santo, os teus filhos que estão, ó Deus amado, refugiados nesses países, ó Deus amado, que estão sofrendo perseguição. Nós temos, ó Deus amado, apresentado a ti vidas, ó Pai Santo, que têm perecido, que têm sido perseguidas, ó Pai Santo, por vários regimes, ó Pai Santo. Mas nós queremos, ó Pai Santo, entregar nas tuas mãos os teus filhos, ó Deus amado, e essas nações, ó Pai, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa cuidar de cada um, ó Deus, dar força, dar
graça, Pai Santo, para que eles possam continuar te servindo, continuar guardados por Ti, Pai Santo. Em nome de Jesus, protege os Teus povos, ó Deus, os Teus filhos, ó Deus. Toma nas Tuas mãos, ó Deus, aqueles que se chamam pelo Teu nome, ó Pai. Nós sabemos que Tu és o Deus que guarda, é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos dá a vitória, Pai Santo. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti e Te agradecemos. Amém. Obrigado, Mr. Désio. De certa forma, estamos aqui então encerrando essa semana sobre a igreja perseguida, mas não significa que você vai parar de orar, né? Nós vamos continuar orando. Você ora na sua casa pelos nossos irmãos, pelo país, daquele dia que a gente sempre ora por um dos países, né? Continue orando pela igreja do Senhor, pelo mundo. Queridos, nós vamos ler Evangelho de João, capítulo 21. Eu não combinei com o pessoal da mídia, pode colocar na NVI, não tem problema, eu leio mesmo na tela aqui. Evangelho de João, capítulo 21, nós vamos ler do verso 14 até o verso 17. Só contextualizando, nesse momento aí, Jesus já havia ressuscitado e ele aparece à beira do lago, onde os discípulos estão pescando, e Jesus os convida então para tomar café da manhã com eles. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E verso 17, pela terceira vez, Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Amém. Queridos, um dos personagens mais marcantes da Bíblia, por incrível que pareça, um dos personagens dos quais nós temos assim mais conhecimento de suas palavras, de suas ações, de suas atitudes, um deles é Pedro. A gente pode ter a impressão que sabemos mais sobre Paulo, e de fato sabemos, né, mais sobre o próprio Jesus, sobre Davi talvez, mas é incrível a quantidade de informação que nós temos na Bíblia sobre Pedro. Pedro é um personagem que tem um destaque muito grande na palavra de Deus. E Pedro, ele fazia parte daquele trio de pessoas que eram íntimas de Jesus. De vez em quando nós vemos na Bíblia a narrativa dizendo que Jesus chamou a Pedro, Tiago e João para algum momento específico, para alguma situação particular, como por exemplo quando os convidou a subir ao monte onde Jesus se transfigurou na presença deles e recebeu ali Moisés e Elias. Outra ocasião muito marcante também era quando da ressurreição da filha de Jairo. Quando Jesus entrou no aposento onde a menina estava morta, Jesus deixou os outros fora, mandou todo o povo sair do quarto e só ficou ali ele e Pedro, Tiago e João. Então eles faziam parte desse círculo íntimo de Jesus, pessoas que presenciaram coisas que só eles mesmos puderam presenciar, pessoas que ouviram coisas que os outros discípulos de Jesus não ouviram. Então esses três discípulos eram de fato muito íntimos de Jesus. E esse Tiago aqui, desse trio, é o Tiago, irmão de João, filho de Alfeu, filho de Zebedeu, não é o Tiago, filho de Alfeu. Esse Tiago é aquele primeiro Marte. Então o Tiago, irmão do apóstolo João, foi o primeiro Marte da igreja. E esses três eram meio que muito próximos ali de Jesus. Então Pedro, ele era uma pessoa que ele adquiriu, digamos assim, uma intimidade muito grande com o Senhor. Mas se a gente olhar para a índole de Pedro era aquela pessoa meio que explosiva, meio
agitada, aquela pessoa que não tem papas na língua, né? Mas não era só questão da fala. Pedro falava o que pensava, falava sem pensar, mas também Pedro agia de forma muito intempestiva, ou de modo sem pensar também. Pedro era aquela pessoa que partia para a ação muito rapidamente. Então ele tinha essa índole mais agitada, mais explosiva. A gente pode pensar assim, ele era um pescador meio grosseiro, sem ser muito polido, sem muita instrução, mas era um homem de ação, e era um homem de falar muito também. E a gente aprende muito com esse Pedro, a gente aprende muito com esse personagem da palavra de Deus. É interessante que esse fato de ele ter essa proximidade, esse jeito, digamos assim, estabanado, e de não ter medo de nada, não ter vergonha de falar o que pensava. Às vezes ele era um intermediário, meio que um porta-voz dos outros discípulos. Na noite em que Jesus foi traído, quando eles estavam ali na ceia, para participarem do pão, quando Jesus falou, por exemplo, que tinha alguém ali no meio deles que iria traí-lo, João, que era um desses íntimos, parece que não teve coragem de perguntar quem era. E aí nós vemos que na narrativa bíblica ali de João, capítulo 31, se não me engano, João 13, que fala do traidor, João 13, João faz um sinal para Pedro. E aí Pedro, pergunta para ele aí, quem é o traidor aí? Assim, parece que João ficou meio sem jeito e pede para Pedro, e é Pedro que vai se expondo ali, ou seja, é aquela pessoa que se expõe, né, que dá a cara a tapa. E a gente aprende muito com Pedro, porque é claro que cada um de nós tem as suas características, né? A sua índole, o seu jeito de ser, o seu temperamento, mas a gente aprende assim com esse personagem de Pedro, que Jesus, ele nos trata, e ele nos recebe, e ele nos acolhe, independentemente dos nossos traços comportamentais. João era aquela pessoa quieta, aquela pessoa introspectiva, aquela pessoa amorosa, tanto que ele mesmo se declara como o discípulo amado de Jesus. Era aquela pessoa que se achegava e se encostava em Jesus, mas parece que um pouco mais calado, mas era íntimo de Jesus. Tiago, a gente não sabe muito sobre Tiago, como era a índole de Tiago, mas a gente sabe que ele era íntimo de Jesus. E nós temos aqui um Pedro estabanado, falador, né, meio inconsequente, mas ele também era íntimo de Jesus. E aí o que eu pergunto essa noite, qual é o seu caráter? Qual é a sua índole? Qual é o seu jeito? Qual é o seu comportamento? Qual é a sua maneira de lidar com as situações? Será que mesmo assim, você pode ser íntimo de Jesus? E a resposta é sim, independente dos nossos comportamentos. Não estou falando aqui de comportamento pecaminoso ou santo, não, estou falando apenas da nossa índole, né? Da nossa própria essência. Independente de como nós somos, nós podemos buscar intimidade com Jesus. Nós podemos ser íntimos do Senhor Jesus. E Ele espera que nós queiramos ser íntimos dEle. Então ele era ousado. Pedro era tão ousado que os irmãos sabem muito bem que Pedro repreendeu o mestre. Olha que ousadia, queridos. Quando Jesus estava ali descrevendo o que iria acontecer, quais os passos dali para diante, Jesus falando sobre ser açoitado, sobre sofrer as consequências da prisão, de ser morto, de ser crucificado, Pedro chama Jesus à parte. Olha aqui a ousadia de Pedro. Vem cá, vem cá, vamos falar no particular. E Jesus repreende, né? Ele chama Jesus à parte e repreende Jesus. Pedro estava com a bola toda naquela hora. Não sei se os irmãos se lembram, mas tinha acontecido alguns fatos um pouco antes, e Jesus tinha até perguntado aos discípulos o que eles achavam, o que as pessoas pensavam de Jesus, e Pedro diz assim: Senhor, Tu és o Filho de Deus. E Jesus disse para ele assim: olha Pedro,
não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o Pai Celestial. Pedro estava com a bola toda naquela hora, né? E aí ele chega e chama Jesus à parte: ó, Senhor, não vai ser assim não, você está pensando que vai ser desse jeito? Não, você não vai morrer não. Tal. E Jesus: para trás de mim, Satanás, porque você só cogita das coisas humanas. O seu olhar é muito raso, o seu olhar é muito limitado, e você está sendo um tropeço para mim. Eu fico imaginando, se fosse eu que recebesse uma repreensão dessa de Jesus, como eu me sentiria, como eu estaria arrasado, como eu ficaria abatido. Eu acho que eu tinha até assim, afastado, né, do grupo dos discípulos. Mas Pedro supera isso rapidamente. Nós não percebemos ali na narrativa que Pedro tenha ficado de bico com Jesus, que Pedro tenha ficado envergonhado com os outros. Mas olha que palavra dura. Eu acho que Jesus só foi tão duro assim, talvez com Judas e com Pedro. Para trás de mim, Satanás, que você não entende o que está falando. Imagina se o pastor Botelho aqui falasse um negócio desse para mim, eu já ia passar pelo menos uma semana doente. Mas Pedro, ele supera isso, porque ele era aquela pessoa, sabe, agitada, impulsiva, energética, energizada. E assim, uma repreensão dessa para ele parece que não foi muito, não chegou a machucar muito a Pedro. E essa ousadia era uma das suas características. Quando Jesus foi preso, e aliás ele disse mesmo para Jesus: olha, Senhor, se for preciso eu vou até a morte contigo, eu não vou te abandonar. E Jesus: tu vai me trair, Pedro. Mas quando Jesus foi preso, Pedro puxou a espada. Ele quis se enfrentar a guarda ali do palácio, aliás, a guarda do templo que veio prender Jesus. E Jesus vai dizer: ó, Pedro, guarda a espada, tu sabe, se eu precisar, se eu quisesse, eu pedia os anjos do Senhor, até uma legião de anjos aqui, o Pai mandaria. Não é por aí, não é assim, Pedro. Mas Pedro era sempre aquele cara assim, impulsivo, né? Eu acho que ele não era muito bom de espada. Ele deve ter pensado em cortar o pescoço do cara, mas o cara mexeu a cabeça, só acertou a orelha. Mas ele era muito bom para agir. E assim, talvez o que falta para nós muitas vezes é a ação. Às vezes a gente planeja demais e age pouco, planeja demais e ora pouco, planeja demais e prega pouco, planeja demais e evangeliza pouco, planeja muito e faz pouco. Mas Pedro, ele agia, ele era de agir. Ele era aquela pessoa que na oportunidade que havia, ele agia. Nesse episódio que nós lemos aqui de João, quando Jesus está na praia ali, depois de ressuscitado, no momento em que eles percebem que quem está ali é Jesus, ele não pensa duas vezes. Ele estava seminu, porque eles estavam pescando. Ele coloca a sua capa e se joga na água, não espera nem o barco chegar na beira e sai nadando para ir encontrar com Jesus. Na hora que alguém disse: é o Senhor Jesus, ele se jogou na água. Então assim, era uma pessoa de ação. E talvez o que mais precise nas nossas vidas é sermos essas pessoas de ação, pessoas que agem, talvez não tão impulsivamente como Pedro, mas pessoas que agem para colocar em andamento o projeto de Deus para a nossa vida, para colocar em ação o projeto de Deus para essa igreja, para colocar em ação o projeto de Deus de salvar a humanidade, porque Ele nos confiou essa responsabilidade, irmãos. Ele era tão impossível que quando ele viu Jesus andando sobre o mar, o que ele foi? Todo mundo sabe, né? Senhor, deixa eu ir também. Às vezes parecia meio criança também, né? Imagina a ousadia, né? Assim, eu acho assim que ele realmente não pensava antes de falar, né? Senhor, é tu mesmo? Então deixa eu ir caminhando aí até onde tu estás, por cima d'água. Pedro nunca tinha visto falar de ninguém andar nas águas. Ele vê Jesus andando, primeiro pensaram que era um fantasma. Quando viram que era Jesus, ele então eu quero ir também, né? Senhor, me manda ir andando sobre as águas. Mas sabe, as pessoas que são muito impulsivas, às vezes elas também são inconstantes. E você vê que ele deu os primeiros passos e já começou a ficar com medo e aí afundou. Foi preciso Jesus socorrer, né? Pedro, que era um pescador experiente, de repente está morrendo afogado. Eu fico imaginando que tipo de situação ali aconteceu para Pedro dizer: Senhor, socorre, eu estou afogando, estou morrendo afogado, porque Pedro era um pescador experiente. Como é que de repente ele está se afogando ali, né? Então assim, ele ficou
perdeu tanto assim a capacidade, vamos dizer assim, a sua sanidade naquele momento, que de repente ele nem sabia nadar direito mais. Mas Jesus vem e socorre. E aí eu pergunto, na sua impulsividade de fazer a obra de Deus, na sua impulsividade de correr para Jesus, ou de fazer algo dentro da sua própria vida particular, pessoal, quantas vezes você já se viu afundando, se afogando, e precisou pedir ajuda de Jesus? Ou você escolheu se afogar mesmo e deixou por isso mesmo? Porque às vezes a pessoa prefere se afogar, né? Não sei se eu já contei aqui, mas eu tenho um sobrinho, e uma vez a gente estava numa praia de um rio, e de repente a minha irmã viu ele lá no meio do rio, já só com a cabecinha fora aqui. Ele era adolescente na época, e o rio levando ele, e aí ela correu para salvar ele. E quando ela conseguiu salvar ele de se afogar, que trouxe, perguntou: mas Josué, não estava todo mundo aqui, a família toda aqui na beira da praia, por que tu não gritou, por que tu não chamou? Ele disse: eu fiquei com vergonha. Mas eu já falei de mim também, né? Eu não tinha 10 anos ainda, não sabia nadar. Minha mãe foi lavar roupa no rio e eu me afastei um pouco. Ela disse: ó, cuidado, não entra na água, senão você pode se afogar. Eu comecei a brincar com uma capinha de madeira lá, como se fosse um barquinho. De repente ela se afastou demais e eu fui pegar, perdi o equilíbrio, pisei na área funda e aí comecei a me afogar. E a minha mãe estava a menos de 30 metros, talvez no máximo 50 metros de mim, e eu não gritei para chamar a ajuda dela porque eu não queria apanhar. Eu preferi morrer. E eu acho que esse foi o primeiro milagre que eu vivi na minha vida, porque veio uma balsa de madeira contra a correnteza e me apanhou onde eu estava me afogando. Eu subi nela. Quando minha mãe me viu, eu estava no meio do rio, em cima de uma balsa de madeira, e ela: menino, como é que tu foi parar aí? Mas às vezes, quando a gente está se afogando, a gente tem vergonha de pedir ajuda, tem medo de pedir ajuda, de pedir oração. Às vezes a gente está passando por uma luta, uma enfermidade, alguma coisa, e o nosso orgulho não permite que a gente chegue para a igreja e diga: olha, eu estou passando por essa luta, eu estou passando por essa provação, eu estou vivendo essa enfermidade, eu preciso da oração dos irmãos. Quantas vezes isso acontece com a gente? O orgulho nos impede de sermos capazes de falar com os nossos irmãos e pedir o socorro, oração em nosso favor. Isso é soberba, irmão, isso é orgulho. A gente precisa ser humilde o suficiente para admitir que nós estamos nos afogando. E às vezes também até em relação a uma tentação, principalmente nessa área. Se você está sendo tentado em alguma área da sua vida, está a ponto de cair, o diabo está lhe rodeando, o pecado está lhe assediando, e você fica com vergonha de pedir ajuda de alguém maduro para lhe ajudar em oração, para lhe dar um conselho, não faça isso. Peça socorro, peça ajuda de Jesus, peça ajuda dos nossos irmãos, peça ajuda da igreja, peça ajuda de um pastor. Não se afogue sozinho, não vá para o fundo sem pedir ajuda. Pedro pediu ajuda do Senhor, amém por isso, amém por isso. E o Senhor, Ele é amoroso. O Senhor, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas fraquezas, e Ele sabe como nos recuperar. E Pedro, nós sabemos, talvez um dos marcos na vida de Pedro é que ele traiu Jesus. Talvez seja a coisa que mais nós sabemos sobre Pedro, é que ele traiu Jesus. E aí quando lá no Evangelho de João é narrado, aliás eu acho que não é nem João, parece que quem fala é Lucas, sobre a ressurreição, ele fala que quando as mulheres foram ao túmulo, que Jesus havia ressuscitado, o anjo falou com as mulheres e disse assim: vão para Galileia, para esse ponto que nós estamos da história, onde Jesus se encontra pela terceira vez com os discípulos. Vão para Galileia, o anjo dizendo para as mulheres: vão para Galileia, porque Jesus vai na frente de vocês. Então avise os discípulos para irem para Galileia, avise os seus discípulos e a Pedro. Pedro tinha traído Jesus.
Pedro provavelmente não estava se sentindo mais digno de andar com Jesus. Pedro não estava mais se sentindo digno de ser chamado, de ser considerado discípulo de Jesus. E talvez seja exatamente por isso que o anjo diz: digam aos seus discípulos e a Pedro. Porque se não fosse, talvez se ele não tivesse sido nominalmente mencionado, talvez se o anjo não tivesse falado nominalmente a Pedro, ele não teria ido. Ele não teria ido. Mas ele estava ali na Galileia, sem ter o que fazer, e aí Pedro, de repente, com toda a sua impulsividade: vamos pescar, vamos pescar. Acabou essa história de reino de Deus, acabou essa história de Messias, o Jesus já morreu, vamos pescar. E aí, não pegam nada. Não conseguem pescar nada. E sabe, queridos, é muito importante, muito interessante a gente comparar essas duas pescarias milagrosas que acontecem na vida de Pedro. A primeira pescaria, eles estavam cercados de uma multidão. Jesus queria falar ao povo, mas a multidão estava apertando muito, ficava difícil para Jesus falar. E Jesus pede o barco de Pedro emprestado, afasta um pouquinho da margem, e aí Jesus prega para o povo. Depois Jesus manda Pedro ir para a água funda e lançar as redes, e há uma grande pescaria. Todo mundo está presente, aquela multidão ali. Jesus faz aquele milagre. Pedro se joga nos pés de Jesus: Senhor, eu sou um pecador, não sou digno de ti, te afasta de mim, eu não sou digno nem de estar na tua presença. E era assim que Pedro se sentia no primeiro momento em que ele vivenciou essa pesca milagrosa. E agora, nesse texto que nós lemos, mais uma vez acontece uma pesca milagrosa. Agora já depois de Jesus ressuscitado. Agora que Jesus está voltando a ter esse outro encontro com Pedro. E mais uma vez essa pesca se repete. Jesus chega ali na praia, pergunta se eles têm algum peixe. Eles disseram que não, pescaram a noite toda, não conseguiram nada. Jesus diz: vão, afasta ali um pouco, joga a rede à margem direita ali, ao lado direito do barco, e eles fazem aquela pesca milagrosa novamente, aquela pesca grandiosa. E aí alguém diz: é o mestre, é o Senhor. E aí Pedro se joga na água e vem se encontrar com Jesus. Mas o que é curioso agora é que Jesus está sozinho, não tem uma multidão, é algo intimista, é um momento aqui de reconciliação. E Jesus trabalha essa situação de uma maneira fantástica, para rememorar a Pedro que ele é ainda o mesmo Jesus, e que Pedro é ainda a mesma pessoa querida por quem Jesus está disposto a fazer milagres. Mas principalmente, que aquele chamado que Jesus fez lá atrás, para transformar um pescador de peixe em um pescador de homens, para transformar um pescador rude em um pregador da palavra, Jesus está disposto nesse outro momento em que novamente ele faz esse milagre, dessa pesca maravilhosa, de transformar aquele traidor em um pastor das ovelhas de Jesus. O médico psiquiatra Augusto Cury, quando ele fala naquela teoria dele da multi-sabedoria, agora esqueci o termo, mas ele fala que quando você sofre um trauma, quando você sofre uma marca emocional, você cria no seu cérebro, na sua mente, uma janela que ele chama de janela killer, alguma coisa assim, que ela é indelével, ela não tem como ser apagada. Ele diz que a única forma de você apagar ou anular o efeito daquele trauma é você sobrescrever aquela janela com uma janela positiva, com uma imagem positiva, substituindo aquela negativa que está gravada no seu íntimo. E eu percebo Jesus aqui fazendo isso com Pedro. Ele realiza novamente a mesma abordagem, a pesca maravilhosa, o encontro com Pedro, para trazer à memória de Pedro aquilo que aconteceu antes, para apagar aqui na memória daquele Pedro que agora se sente indigno, que se sente um traidor, para apagar da sua memória esse estigma que ele mesmo criou para si, o estigma do discípulo traidor. E Jesus agora chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama, né?
E assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus agora por 3 vezes leva Pedro a afirmar que ama a Jesus. Para cada uma das vezes que Pedro negou Jesus, Jesus agora leva Pedro a afirmar: Senhor, eu te amo. Embora Pedro não tenha tido coragem de usar o termo mais forte, a palavra de amor mais forte, porque nós sabemos que Jesus está perguntando para Pedro a primeira vez e segunda vez se Pedro o ama com aquele amor profundo, o amor ágape, e Pedro responde com o amor filéu, o amor mais da amizade, aquele amor mais do gostar. É como se Jesus dissesse: Pedro, tu me amas, e Pedro dissesse: eu gosto muito de você, Senhor, eu gosto muito de ti. Pedro, tu me amas, eu gosto muito de ti, Senhor. E aí na terceira vez, aí Jesus também muda o termo aí: Pedro, tu gosta mesmo de mim, Pedro? Sim, Senhor, eu gosto muito de ti, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Mas para cada ato de traição de Pedro, Pedro agora substitui, suplanta isso com uma expressão, com uma palavra: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te amo. Sabe, queridos, quantas vezes nós temos traído a confiança do Mestre? Quantas vezes nós temos pecado contra o Senhor por ação, por omissão, por palavras, e às vezes nós nos sentimos indignos, e nos sentimos um lixo, nos sentimos indignos até mesmo talvez de vir para a igreja, de tomar a ceia do Senhor. Mas, queridos, para cada uma vez que nós pecamos, nós precisamos ir aos pés do Senhor para confessar o nosso pecado e reafirmar: Senhor Jesus, eu te amo. Reafirmar: Senhor, tu és o amado da minha alma. Para que a marca do pecado possa ser encoberta pela marca do amor, pela marca do perdão. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus faz isso na vida de Pedro. Jesus transforma aquele momento, talvez de vergonha, Pedro está talvez incomodado de estar na presença do Senhor, e Jesus transforma aquilo num momento de restauração, num momento de cura interior, num momento de capacitação espiritual, para que Pedro possa ser aquele pregador e aquele pastor que Jesus tinha planejado para ele. Certamente que Jesus não ia permitir que esse vacilo de Pedro, que esse momento de fraqueza de Pedro, de negá-lo, fosse destruir os planos de Deus para a vida dele. Não deixe de maneira nenhuma que uma queda, um vacilo, um pecado seu, um fracasso seu, venha destruir, venha lançar por terra os planos de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus tem planejado para você, aquilo que Deus quer que você realize dentro do seu reino. Ele está disposto a nos perdoar, a nos restaurar, a nos restabelecer dentro do seu reino e nos colocar de volta na posição que Ele quer que nós estejamos. Assim como aconteceu com Paulo, que às vezes a gente diz que foi transformado em um Saulo, na verdade não, né? Paulo não foi transformado em um Saulo. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo, ele tinha uma cidadania judia, ele era judeu, e assim, dentro do povo judeu, dentro da língua judaica, ele era chamado Saulo, mas ele tinha uma cidadania romana, e um nome grego que era Paulo. Então, quando ele se converte e vai pregar aos gentios, o que vai prevalecer ali é a sua cidadania romana e o seu nome romano, o seu nome grego, Paulo. Simão Pedro não é diferente. Simão Pedro, de fato, Jesus o transformou de Simão em Pedro. O nome mesmo de Simão é Simão, filho de João, ou Simão Barjonas, como às vezes a gente vê, né? A palavra bar, né? É igual o Mac do americano, né? É o MC dos países eslavos, dos países de língua inglesa. Então o Bar é filho de, é igual aqui no Brasil o Di, né? De Lima, de Souza, né?
Ele indica filiação. Então, Simão Bar-Jonas é Simão filho de Jonas, ou Simão filho de João. A tradução Jonas é a mesma, é o mesmo nome que traduz para o português, né? Então, é como o Di do DiCaprio, né? O Di também é pertencimento, é família. E o nome de Simão é esse. O Bartimeu, por exemplo, é uma pessoa que a gente pensa que Bartimeu é o nome do cego. Não, Bartimeu é simplesmente o filho de Timeu. Nós não sabemos o nome dele. O cego Bartimeu é o cego filho de Timeu. Simão, filho de João, era o nome de Pedro. E Jesus é que deu a ele o nome Pedro. Jesus de fato construiu na vida de Simão uma nova personalidade, um novo homem, uma nova pessoa, agindo para restaurá-lo, agindo para ensiná-lo, agindo para formá-lo, para que ele fosse pastor da sua igreja. Então, Jesus de fato trabalhou na vida de Simão, para que ele se tornasse uma pedra. Aquele que era inconstante, aquele que era agitado, aquele que era impulsivo, aquele que era imprevisível, aquele que falava pelos cotovelos, agora Jesus está transformando ele numa pessoa mais firme, numa pessoa comedida, numa pessoa capaz de falar o que Jesus gostaria que ele falasse. Uma pessoa que pensa o que vai dizer, numa pessoa capaz de pastorear a igreja que estava nascendo. Então Simão, de fato, Jesus o transformou em Pedro, a pedra. E aí nós vemos Simão, lá em Atos 2, naquele momento em que Jesus derrama do seu Espírito Santo sobre a igreja, Simão se levantando e pregando para as pessoas, fazendo um resgate de toda a história do povo de Israel, das promessas de Deus para o Messias, das promessas de Deus para a vinda do Espírito Santo, e ele faz um discurso tão equilibrado, tão poderoso, agora na ação, sob a ação do Espírito Santo, que naquele mesmo dia 3.000 almas se converteram. Olha que pregação poderosa, irmãos. Aquele Pedro que era uma pessoa iletrada, uma pessoa inculta, um simples pescador do lago da Galileia ali, do lago de Genezaré, ele agora é capaz de falar para uma multidão multinacional, porque de fato ali em Jerusalém, naquele momento tinha pessoas de todas as nações da terra praticamente, e que agora estavam ouvindo os discípulos orando, falando e louvando a Deus nos seus próprios idiomas maternos, porque o Espírito Santo concedia que cada um falasse naqueles idiomas ali. E agora ele está explicando para eles que aquilo é a ação do Espírito Santo e cumprimento da palavra de Deus. E aí eles dizem: e agora? O que a gente faz? Desligou sozinho aqui. E aí, agora o que a gente faz? E Pedro diz: creiam, se arrependam, para que sejam perdoados. Liga esse branco aqui, por favor. Está ligado já, né? Então, diante daquele discurso de Pedro, daquela convocação de Pedro, explicando para os irmãos o que estava acontecendo naquele momento, aquela multidão de quase 3.000 pessoas aceitam Jesus. E não só foi esse o primeiro discurso. Aliás, não ficou nesse primeiro discurso. Nós lembramos que quando João e Pedro vão para o templo orar, eles tinham o hábito de irem orar às 3 da tarde, e tinha aquele aleijado na beira do templo ali, aleijado já de 40 anos que era aleijado ali, e que eles pedem aquela esmola para eles,
Aí você imagina, você não vê João agindo, você não vê o que João fez. Parece que João não aparece na história, a não ser que estava ali com Pedro. Mas Pedro, do seu jeito impetuoso, ele diz: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Pedro era aquele impulsivo, né? Mas sob a ação do Espírito Santo agora, ele estava fazendo a obra do reino de Deus. Nós vemos que aquele homem levanta, salta, e por conta disso ele é questionado. Os apóstolos são questionados em por que estavam agindo e em nome de quem estavam agindo. E aí ele faz novamente um discurso poderoso, apresentando a Jesus. Essa é uma grande mudança na vida de Pedro. Pedro era aquela pessoa que aparecia muito, que transparecia muito, que estava sempre em evidência, porque ele aquele seu próprio temperamento o colocava em evidência. Mas no momento em que agora ele é cheio do Espírito Santo e ele age na direção do Espírito Santo, Pedro deixa de ser evidência. E nesse discurso primeiro a evidência é Jesus. Nesse segundo discurso, quando eles curam aquele paralítico, a evidência novamente é Jesus. Pedro sai de cena, Pedro sai dos holofotes e agora Jesus está no holofote. E aí ele diz: vocês acham que a gente fez, que nós fizemos esse milagre como se nós mesmos tivéssemos poder para fazer isso? Não, isso que nós fizemos é em nome de Jesus, aquele que vocês crucificaram e que Deus o ressuscitou dos mortos. E a partir daí um grande, poderoso discurso de Pedro novamente se desenvolve e mais pessoas aceitam Jesus, e agora diz que o número se aproxima dos salvos, se aproxima de 5.000 pessoas convertidas. Então veja que aquele homem que Jesus, talvez se Jesus não tivesse tratado, poderia ter degenerado, se afastado, desanimado e voltado a ser simplesmente um pescador. Ele agora é um grande pregador. Mas o projeto de Jesus para Pedro é que ele se torne um grande pastor, que ele possa cuidar da sua igreja. E que Jesus diz assim no texto que nós lemos de João, né, capítulo, volte aí, queridos, o texto de João 21, 14. A partir do 14, pode ser? Pode adiantar um pouquinho. Olha, no final do verso 15: cuide dos meus cordeiros. Verso 16: pastorei as minhas ovelhas. E no verso 17, finalzinho: cuide das minhas ovelhas. Era nessa pessoa que Jesus estava tratando e transformando Pedro. Aquele Simão, o pescador, ele agora estava se transformando em Pedro, o pastor das ovelhas de Jesus. Então assim, e de uma forma inesperada, porque todos sabiam e reconheciam publicamente que Pedro e os demais discípulos de Jesus eram pessoas iletradas, eram pessoas sem formação acadêmica. Os líderes religiosos, os escribas, os fariseus, os próprios líderes religiosos que haviam crucificado Jesus e que agora os inquiriam muitas vezes por causa daquilo que estava acontecendo, reconheciam que eles eram pessoas sem cultura, sem capacitação acadêmica, sem estudo, mas que estavam se expressando com poder, com a grandeza, com um conhecimento inesperado. Por quê? Porque agora eles estavam andando, agora eles estavam agindo sob a ação do Espírito Santo. Queridos, não é errado nós buscarmos a capacitação, não é inadequado, não é incorreto, não é errado nós estudarmos, nós buscarmos conhecimento, seja conhecimento natural, conhecimento normal, conhecimento cultural, como também conhecimento bíblico. Isso é perfeitamente normal, mas nós só poderemos de fato, nós só seremos de fato capazes de fazer a obra do Senhor como ela deve ser feita, se nós nos oferecermos, se nós nos permitirmos ser cheios do Espírito Santo.
Pedro estava agora agindo sob a ação do Espírito Santo. O Pedro, que era cheio de si, cheio de orgulho, cheio de presunção, ele falhou várias vezes. Ele falhou muitas vezes, ele traiu Jesus, ele falou bobagem, ele fez coisas erradas, ele puxou pela espada. Mas agora, o Pedro que está agindo sob a ação do Espírito Santo, ele impressiona as multidões, ele causa impacto nas vidas das pessoas, porque agora o que sai da sua boca está sendo direcionado, dirigido, inspirado pela ação do Espírito Santo na vida dele. E aí nós vemos Pedro sendo capaz até mesmo de rejeitar o seu preconceito judeu e entrar na casa de um romano para pregar o evangelho para Cornélio. Nunca, jamais Pedro, sem a ação do Espírito Santo, faria isso. Jamais. Somente por ter entregado a sua vida à ação do Espírito Santo, ele foi capaz de se tornar aquela pessoa que Jesus capacitou para buscar vidas, para pregar para as pessoas e para pastorear o rebanho de Jesus. Eu não sei qual é o seu preconceito muitas vezes, eu não sei quais são as suas limitações, mas saiba que dentro do reino de Deus, você poderá sim ser uma bênção, poderá sim ser usada poderosamente pelo Senhor. Por mais que você olhe para a sua vida e se veja limitado, por mais que você olhe para a sua vida e pense, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade para falar, eu não tenho habilidade para fazer, mas saiba que o Espírito Santo capacita cada um de nós para sermos capazes, termos a possibilidade, a capacidade de fazermos aquilo que Deus planeja por meio da nossa vida. A gente só precisa se oferecer ao Senhor, a gente só precisa se entregar ao Senhor e reconhecer que Ele é que nos capacita. Pedro precisou fazer isso, querido. Pedro precisou reconhecer que a sua arrogância, a sua vaidade, a sua ação intempestiva, as suas formas de agir focada apenas em si mesmo, sem preocupação muito com o outro, ele precisou reconhecer isso, reconhecer que nós não podemos ser presunçosos em nós mesmos, achar que a nossa capacidade, que o nosso braço, que é possível agir por nós mesmos, porque senão nós vamos nos dar mal. Pedro, quando Jesus disse, olha Pedro, você vai me negar, Pedro, não, o que é isso? Eu sou macho, eu vou até morrer se preciso for, mas sem o Espírito Santo, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua macheza não deu em nada. Ele negou Jesus, diante de uma empregada, de uma serva, de uma escrava, não foi diante de um soldado, não foi diante de uma autoridade, mas agora cheio do Espírito Santo, ele se coloca diante das próprias autoridades que crucificaram Jesus, que planejaram e executaram o plano de matar Jesus. E agora Pedro diz, olha, avaliem vocês mesmos. Agora o discurso é diferente. Agora não é mais a prepotência, não é mais a arrogância, mas uma coisa ponderada, uma coisa pensada, uma coisa tranquila. E ele diz, avaliem vocês mesmos. A quem vocês acham que nós devemos obedecer? Se nós vamos obedecer a Deus ou a vocês? Então veja que muda até mesmo a forma de discursar, a forma de falar, quando nós somos usados pelo Espírito Santo do Senhor. E reconhecer, queridos, que nós somos falhos, que nós podemos cair. Nós não podemos confiar na nossa própria força, no nosso próprio braço. O apóstolo Pedro, na sua última carta, no último capítulo, ele fala disso. De como nós não podemos confiar e sermos soberbos diante de Deus, mas que devemos nos humilhar e nos submeter à vontade de Deus. E aqui eu já estou terminando, mostrando como Pedro aprendeu. E aí pode por favor, para mim, colocar para mim aí, segunda carta de Pedro, capítulo 5, é o último capítulo da segunda carta. Vamos ver a partir do verso 6. Pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído, continuando. No entanto, capítulo 5, aí está no 3.
É? Ah, desculpa, irmão. Então é o primeiro de Pedro. O pastor Edésio está me lembrando aqui que segunda de Pedro só tem 3 capítulos, né? Estava difícil achar o 5 de segunda Pedro, né? Então tá, então é na primeira carta, no final da primeira carta de Pedro, né? E eu estou lendo aqui na Bíblia, lendo que é segunda. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no devido tempo. Veja bem, humilhe-se diante da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no momento, né, oportuno. Lancem sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vocês. Seguindo aí, estejam alerta e vigiem. O diabo, adversário de vocês, ronda como leão rugindo, procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo, irmãos, que vocês têm em todo o mundo, aliás, que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Até aí. O que chama a atenção aqui nesse texto, queridos, ele diz assim, olha, o diabo está ao derredor, né, nessa versão aqui, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então ele reconheceu, ele entendeu que o nosso inimigo está ao nosso derredor, procurando uma brecha para nos minar, para nos derrubar, para nos devorar. E aí a gente muitas vezes pensa que isso significa apenas com relação às tentações, aos pecados, às ciladas de um modo geral que o inimigo lança sobre a nossa vida. Mas observe que o tema aqui que ele está desenvolvendo é o tema da arrogância, da soberba, da prepotência e da humildade. Então ele está falando que é a soberba que abre brecha na nossa vida para que a gente caia. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. Pedro sabia que às vezes em que ele caiu, em que ele falhou, foi porque ele deixou a soberba dominar o seu coração. Foi porque ele achou que ele era suficiente em si mesmo para fazer aquilo que ele estava se propondo fazer. Mas agora ele reconhece que nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, para que assim agora Deus possa realmente nos usar, para que o inimigo não encontre brecha na nossa vida para nos minar, para nos derrotar, e que agora nós possamos de fato sermos úteis nas mãos de Deus. Então não importa, queridos, qual é o desafio que nós estejamos vivendo, qual é o desafio que você está vivendo. O importante é a gente nos submeter a Deus, nos oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo, para que Deus possa produzir em nós uma transformação, uma capacitação, para que nós possamos ser úteis no reino de Deus, e o inimigo não terá poder de minar a nossa vida, de minar os planos de Deus na nossa vida. Nós devemos oferecer a nossa vida ao Senhor, sermos humildes o suficiente para reconhecer que precisamos uns dos outros, que precisamos do Senhor, para que o Senhor possa, de fato, transformar a nossa vida, nos encher do seu Espírito, para que quando nós abrirmos a nossa boca, sejamos capazes de alcançar os corações das pessoas para Jesus. E assim como Pedro, nós aumentarmos o número dos salvos, aumentar o número daqueles que seguem a Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe.